Eu sou pastor de missões da minha igreja e eu já ouvi inúmeros irmãos dizer assim: o irmão não evangelizou nem aqui ainda e já está sendo enviado para um país da Europa. E eu falo de país da Europa porque o maior desafio da igreja hoje no mundo não é a África, tá? Não é os países fechados na janela 3x40, são os países da Europa, onde o ateísmo, o satanismo, o hinduísmo, inclusive o hinduísmo e o islamismo, que é a religião que mais cresce na Europa, tomou conta das 37 nações que compõem o reino do continente. Então isso depende do chamado de cada um. Mas eu quero chamar a atenção de vocês apenas para uma parte do versículo de número 8, que Jesus disse: mais recebereis a virtude, mais recebereis a virtude, que é a capacitação do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Em se tratando de Espírito Santo, a primeira vez que ouvimos falar sobre o Espírito Santo é em Gênesis, capítulo de número 1. O versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e isso diz respeito a um tempo inimaginável, e que o Espírito de Deus veio e pairou em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. O versículo de número 3 de Gênesis, no capítulo 1, diz que o Espírito Santo veio como o primeiro missionário. Ele veio para preparar o ambiente da criação, porque posteriormente o Pai viria para dar início a tudo que é visível, que é palpável e que inclusive é transitório. A palavra em hebraico, e eu sei que isso parece ser chato, alguns pregadores dizem, mas diz no hebraico, diz no grego. É que essas técnicas que a gente usa é só para facilitar o aprendizado. Porque existem algumas coisas da Bíblia que você só entende se consultar a língua com que um texto foi escrito. E é fácil da gente compreender aqui, usando a língua do Antigo Testamento, que é o hebraico, que o verbo significa isso aqui, Verubash Elohim Merahefet, que significa que o Espírito pairou. A palavra pairar aqui é Merahefet. E a gente só entende o que é que está acontecendo aqui em Gênesis 1, verso 3, se exatamente a gente entender o que é que o hebraico está dizendo. Esse verbo Merahefet só pode ser atribuído a aves que põem ovos e depois se assenta sobre os ovos para chocá-los e assim nascerem os filhotes. Você está dizendo que o Espírito Santo é uma ave, pastor? Não. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é uma incubadora. Ele veio e pairou em questões desordenadas e ele estava em movimento na criação, preparando o ambiente para que o Pai viesse e desse início à criação. E lembre-se que Deus aparece gritando: haja luz! E a luz emana dele. Assim é formada as moléculas. E a partir dali, do verso de número 4, começa a criação de Deus que durou 6 dias. É claro que o Espírito já estava aqui. E quando Deus formou o homem, porque primeiro Deus criou na mente, e depois ele formou. Quando Deus formou o homem e a mulher, o Espírito estava já aqui e permaneceu até Gênesis, capítulo de número 6, quando todo o gênero humano havia se corrompido. E exatamente em Gênesis, capítulo de número 6, existe uma frase, uma expressão de Deus, que ele diz que o seu Espírito não contenderia mais com o homem. Ou seja, o gênero humano havia tanto se corrompido que Deus ia proibir, vedar, que o Espírito Santo lutasse para convencer
uma vez que não existe arrependimento se o homem não for convencido pelo Espírito Santo. Só que exatamente nesta época em que o gênero humano havia se corrompido, Deus encontrou um homem por nome Noé, que era justo e andava com Deus. Foi quando Deus ordenou que Noé construísse a arca. E a arca, para me lembrar, que é uma das grandes tipologias do Antigo Testamento que representa Cristo. A arca tinha uma madeira de gofer, falando da natureza humana de Jesus. Havia betume, isso fala do sangue de Jesus. Havia 3 compartimentos na arca, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só havia uma porta de entrada na arca, representando Cristo, dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Mas Deus mandou que Noé acabasse ou construísse uma janela no teto da arca. Por que, pastor, havia apenas uma porta e uma janela no teto da arca? É porque Deus estava dizendo a Noé que nós temos que olhar para cima. Você não deve estar olhando para o lado, para a direita, nem para a esquerda. Você olha para cima, porque Deus está em cima, porque Jesus veio de cima, voltou para cima, vai voltar outra vez de cima, porque o Espírito Santo veio de cima. Nossas orações vão para cima. O socorro vem presente na hora da angústia, vem de cima. A igreja está indo para cima, porque o caminho do sábado é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. E Noé construiu esta arca, e depois Deus ordenou que Noé entrasse dentro dela, e ele entrou juntamente com sua esposa e os seus filhos e as suas noras. Gênesis 8, prestem atenção nisso aqui. Dentro da arca estava um casal de cada animal, e lá havia uma pomba. Versículo de número 8, 9, 10 e 11 de Gênesis diz: depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a na arca consigo, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele, a Noé, à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Esta pomba aqui é uma tipologia do Espírito Santo. Segundo a ornitologia, esta pomba não tem a vesícula biliar, sabia? Ela não tem fel. Isso significa que o Espírito Santo não tem ódio, não tem rancor, não se vinga. O apóstolo Paulo pede até que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em vós, porque ele é o selo da redenção. Lembre-se que em Cantares de Salomão, capítulo de número 2, Salomão chama a sunamita de pomba, que é um tipo da igreja. A igreja não tem vingança, a igreja não tem ódio, a igreja não tem rancor, porque a natureza do Espírito Santo está na igreja. E aqui ela é solta por 3 vezes. Por que, pastor, que Noé soltou a pomba 3 vezes? Essas 3 vezes aqui em que Noé solta a pomba representa as 3 descidas do Espírito Santo. Repete após mim:
as 3 descidas do Espírito Santo. A primeira descida do Espírito Santo, Gênesis 1. A primeira descida. A segunda descida do Espírito Santo, quando Cristo nasceu. A segunda descida do Espírito Santo. E a terceira descida do Espírito Santo, em Pentecostes, Atos 2. A terceira descida do Espírito Santo, em Atos 2. A aparição da pomba, quando Noé soltou com um ramo de oliveira no bico, significa a redenção da humanidade através de Jesus Cristo. Deus não mais destruiria os homens desobedientes, mas lhes daria uma oportunidade de recomeçarem uma nova vida. A pomba, que é o Espírito Santo, e a oliveira, representando Jesus, seriam vitais nesse renascimento. Lembre-se, o Espírito Santo, devido à sua onipresença, sempre esteve na terra. E a nossa escatologia na Assembleia de Deus acha que quando Jesus levar a igreja, que o Espírito Santo vai embora e que os homens vão pagar a salvação com a sua própria vida. Olha, irmãos, eu acho sinceramente isso uma das mais perigosas heresias. É até bastante a salvação mediante Jesus Cristo e o convencimento do Espírito Santo, porque ninguém tem moral de pagar a sua salvação com a sua própria vida fora do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve aqui, ele é onipresente. Lembra do Salmo 139, verso 7? Davi gritou: para onde irei eu do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Davi disse: se eu for ao céu, aí tu está. Se eu for no abismo, aí também tu estás. O Espírito Santo sempre esteve na terra em atividade. Mas Ezequiel, no capítulo de número 1, que é um dos livros mais extraordinários do Antigo Testamento, lembre-se que Ezequiel é o único profeta que é chamado Filho do Homem. É um tipo de Cristo. Você sabia, pastor Ezequiel? Ezequiel viu coisas que só João viu. Por exemplo, Ezequiel capítulo de número 1, que é um capítulo que, se a gente não ler com cuidado, a gente não entende basicamente nada. Ezequiel capítulo de número 1 é um capítulo que a impropriedade na linguagem humana é tão difícil que Ezequiel não compreende muita coisa do que está aqui no capítulo 1. Releia depois, se vocês vão te convir comigo. Ele viu a estrutura do trono de Deus. Pastor, Ezequiel 1 é Apocalipse 4, é a estrutura do trono. Eu quero ler apenas alguns versículos aqui em Ezequiel capítulo 1, só para que a gente recorde da dificuldade e da impropriedade na linguagem humana para descrever o inefável que está aqui. Aqui é a estrutura do trono do Pai. Ezequiel, no versículo de número 4, ele viu, ele diz assim: e olhei, olha que visão, e olhei. Só crente entende esses negócios aqui, pastor José Crivano. Ezequiel diz assim: ó, e olhei, e eis um vento tempestuoso, olha, impetuoso, e ele diz assim, que vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se. Olha o peso dessa visão. Ele viu um vento tempestuoso que vinha do norte, ele dá uma direção, e ele diz que ao mesmo tempo havia uma nuvem, ou seja, tem um vento tempestuoso que vem do norte, e aparece uma nuvem, e em volta da nuvem um fogo a revolver-se, ou seja, o fogo está se movendo em torno da nuvem, porque esse movimento aqui é o mesmo movimento de Gênesis 1, quando o Espírito se movia. Eu acho que é por isso que os crentes entram no ministério, porque o Espírito Santo é o Espírito de movimento. E ele disse que o fogo estava se revolvendo e um resplendor.
Olha só, junte a visão. Tem um vento tempestuoso do meio do norte, aparece uma nuvem, depois tem um fogo que está revolvendo em torno da nuvem, e ao mesmo tempo disse que havia um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambar, pastor José. Isso aqui é cintilante, isso aqui fala da glória de Deus que estava vindo. E Ezequiel continua dizendo no 5: e do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Esses 4 animais aqui são os 4 querubins que estão lá em Apocalipse capítulo de número 4, que é o capítulo de Apocalipse que eu mais gosto. Os 4 animais, que são os 4 querubins, são seres criados especialmente por Deus, que nós escatólogos chamamos de seres coatitas celestiais. Por que seres coatitas celestiais? Porque eu estou vendo aqui na arca. A arca só podia ser transportada pelos coatitas, porque havia os coatitas, os gersonitas e os meraritas, todos da tribo de Levi. Então os coatitas eram quem levava a arca, e eram 4 coatitas que levavam a arca, que representa o trono de Deus, nas suas costas. Pastor, em Crônicas diz que a arca de Deus não pesava nos ombros dos coatitas, porque a glória de Deus não pesa sobre nós. E aqui em Apocalipse capítulo 4, como em Ezequiel capítulo 1, tem os 4 querubins, que são coatitas celestiais. Pastor, o trono de Deus não é como o trono do Papa do Vaticano, imóvel. O trono de Deus é móvel. Os anjos que voam levantam o trono de Deus. Inclusive o trono está aqui na manhã de hoje. Levante a mão para dizer, aleluia, se você não entende. E esses 4 animais, eles têm 4 faces, que representam, dentro de uma interpretação mais simples, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 seres, eles têm cada um 4 rostos: face de homem, face de leão, face de boi e também face de águia. O homem aqui representa o domínio, o leão representa a autoridade, o boi representa serviço e humildade. Olha na minha mão esquerda, você está aqui para trabalhar, e trabalhar com humildade para Deus. Número 4, o rosto como de águia. Por que uma águia, pastor? Porque segundo a ornitologia, a águia é um dos poucos animais, aves, que tem 2 processos mentais, 2 processos de visão. Olha aqui, a águia consegue enxergar 2 formigas a 3 quilômetros de distância, uma separada da outra, coisa que o homem não consegue. Eu duvido você que está aqui na minha frente conseguir ver aquele ventilador e aquele outro ventilador com a mesma precisão. Você não consegue. Você consegue ver um e o reflexo do outro, porque você não tem a mesma precisão de visão. Mas por que aqui tem uma águia? Porque isso aqui representa que um crente não tem só visão da terra, tem visão de cima, do céu. Você não vive apenas pela razão, você vive pela fé no Filho de Deus. E olha, Ezequiel diz assim, no versículo de número 16, que o Espírito, verso 12, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito, quem me ouve, diga amém. Espírito aqui é o Espírito Santo. Pode ler no seu texto, pode ler no versículo de número 12. Irmãos, vocês me desculpem, mas a minha mensagem é expositiva, tá? Nada contra os pregadores textuais, temáticos, mas o meu texto, a minha pregação é discorrendo a respeito do texto. Eu quero que você entenda o que a Bíblia está dizendo. O Espírito Santo está aqui no trono, pastor. Ele está no trono, pastor José Gilmão. O Espírito Santo está no trono. Olha o que diz o verso 12: cada qual andava diante do seu rosto,
onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais e o seu parecer, era como brasas de fogo ardente. Aleluia! Brasas de fogo ardente. E a aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Versículo 14. E os animais, que são os 4 querubins, corriam e tornavam a semelhança de relâmpago. O que é isso aqui, meu caro pastor, jovem pastor? É que os anjos, quando os querubins, eles voam tão rapidamente que eles se tornam relâmpago. Olha a velocidade com que é o mundo espiritual. Versículo de número 15. E vi os animais, e os que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O versículo 16, 17 e 18, por favor. O aspecto das rodas e a obra deles eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Ouçam, o aspecto era como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Não tem esse negócio da roda grande passar por dentro da roda pequena, não tem isso. É como se uma roda, que diabo de roda grande passar por dentro de roda. Estou cantando cada tipo de coisa, porque tem que agradar o homem. É o evangelho antropocêntrico. O homem é o centro. Você vai passar pelo mar. Se não passar, o mar vai se abrir. Se não se abrir, você vai andando. Se não for andando, tu pega a água do mar, mas tu vai chegar do outro lado de qualquer jeito. Não, esse não é o evangelho da Bíblia. Não tem roda grande passando por dentro de roda pequena, não. É uma roda como se estivesse dentro de outra roda. Sabe o que é isso aqui? A sincronia do trono, as engrenagens do trono. As engrenagens do trono. É mais ou menos assim, pastor Ezequiel. Vem aqui, segura o meu braço aqui, assim, não, aqui, ó, é como se tivesse uma roda dentro de outra roda. Quando a nossa Bíblia é como se tivesse uma roda dentro de outra roda. Isso aqui fala da sincronia da igreja, do ministério. Ei, igreja independente do pior. Fica aqui. O pastor José Clivão, põe sua Bíblia, meu presidente, por gentileza. Fique de pé. A igreja é assim: os obreiros, uma roda dentro de outra roda. A liderança da igreja é o pastor, tá? É o pastor que dá o comando. É uma roda dentro de outra roda. Por quê? Porque ninguém vai poder arrancar eles, porque eles estão dentro de uma sincronia, agarrado com o outro. Os jovens, põe o braço aqui, meu filho, vem cá, meu pastor, põe o braço assim dentro do outro. Põe. As senhoras também, faz isso, senhora. Isso, faz assim, ó. É uma roda, como se estivesse dentro da outra roda. É sincronia. Ninguém mexe com a igreja. Quem vai levantar a igreja? Agora olha só, se eu e ele estiver separado do pastor, olha como é que vai ficar. Vai ficar feio. Quem vai perder somos nós. Vamos nos agarrar a ele. Toda a igreja, põe o braço um do outro aí. Vai, todo mundo. Puxa para você assim o braço, vai. Diz é uma roda, como se estivesse dentro de outra roda. É por isso que a igreja, ninguém vence a igreja. Impérios não vence, governos não vence, leis não vence, mas esse aqui fala, as palavras muito. Não porque o Espírito Santo é quem direciona a igreja. Como assim, pastor? Versículo 17. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções.
sem se virarem quando andavam. Pastor, você está entendendo o peso dessa visão? Elas não precisavam virar quando andavam, porque a igreja só tem um caminho, pastor. Não precisa estar olhando para lá, está olhando para cá, está olhando para trás. Elas vão numa direção, subindo. E quem guia a igreja, levanta a mão, eu senti a presença do Espírito Santo. Senta aqui, dá um grito de glória para Jesus. Vocês sabem que meu ritmo e a minha saúde está muito debilitada, então eu preciso que vocês me entendam, porque eu também não posso demorar na questão de desmaio aqui no altar, viu? Glória a Deus. Olha o versículo 17. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem, sem se virarem. A igreja não importa para que direção ela ande, desde que ande sem olhar para trás, porque ela anda debaixo de uma visão. Como assim, pastor? Olha o que diz: estas rodas eram tão altas e formidáveis, e os 4 animais tinham suas capotas cheias de óleo ao redor. Isso aqui fala da onisciência de Deus. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas. O versículo 20: para onde o Espírito queria ir, iam eles, mesmo para onde o Espírito tinha que ir. E as rodas se elevavam ao lado deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ou seja, o Espírito Santo estava no trono, está no trono. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículo de número 3, ele profetiza algo extraordinário. Ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Olha a promessa de Deus: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Joel, no capítulo de número 2, versículos 28, 29, 30 e 31. Joel profetizou dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa aqui é uma das mais extraordinárias promessas com relação ao Espírito Santo na terra, e é um dos textos também mais conhecido por todos nós. O profeta Joel, sem dúvida, está prometendo algo aqui no versículo 28 e 29 do capítulo 2, maior do que aquilo que os seus pais, debaixo da lei, haviam experimentado. O dom do Espírito Santo, sabemos, era até desfrutado por eles, pelos antigos. Só que o profeta Joel, aqui no texto do capítulo 2, não promete algo apenas com relação àquilo que ele tinha vivenciado no Antigo Testamento. Ele está falando de algo aqui muito maior. Ele usa a palavra derramar. Repete após mim: derramar. Fala mais uma vez para não esquecer: derramar. Que é uma palavra hebraica chamada de shafash. A palavra shafash, que é derramar, não significa um gotejar. Não é gotejar, mas significa um despejar com abundância. Deus estava dizendo assim: eu vou derramar o meu espírito completamente na terra. Lembra que a gente sempre escuta, pastor José Clivão: Deus vai te dar a porção dobrada do Espírito Santo.
Santo. Ora, Deus não vai dar a porção dobrada do Espírito Santo a ninguém. Mas deu a Eliseu. Não deu a Eliseu também. A porção dobrada do Espírito que estava em Eliseu era do Espírito de Elias. Por isso que Eliseu opera o dobro do milagre de Elias. Jesus disse que o Pai não dá o Espírito por medida. O Pai derramou todo. Toma. Se você é um vaso que cabe 1000 litros de Espírito Santo, tem Espírito Santo para te encher. Não interessa o tamanho do vaso, o Espírito Santo daqui, ele é inesgotável, ilimitado. Quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão, por favor. Essa expressão derramar significa dizer que Deus não derramou seu Espírito Santo tão farta e largamente no período da lei, como quando depois da manifestação de Cristo. Eu estou caminhando para o final, só me escute por gentileza. Lembram que quando Jesus ele disse que iria subir para o Pai. Eu estou falando de João 14, versículo de número 16, versículo de número 17. Jesus disse assim aos discípulos: eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Preciso que você grife na sua mente, repete após mim: outro Consolador. Olha que lindo que Jesus está dizendo aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Este Consolador de Jesus, diz Jesus, é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode, pastor. O mundo não pode receber esse Espírito. Só quem pode receber esse Espírito é quem nasceu de novo. Nasceu de novo da água e do Espírito. Por que tem que nascer da água e do Espírito? Para poder ter o DNA de Deus outra vez e ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, Jesus disse que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é o selo da redenção, é o penhor. Repete após mim: o penhor. Pastor, o que é penhor? Penhor não é penhora. Penhor não é penhora. Penhora é quando você tem um bem, você deve ao banco, e o banco vai lá e penhora aquele bem, que é garantia do pagamento. Aqui o Espírito Santo não é penhor, não é penhora, é penhor. Pastor, penhora é quando você tem um bem, você deve ao banco, e o banco toma aquilo. Isso é penhora. Mas o que é penhor? Penhor é a entrada, é a parte do pagamento de algo. Não sei se você entendeu. Só para Jesus assegurar que o Senhor é dele, ele pegou e disse assim: eu já vou te dar o meu Espírito Santo como garantia de que você é meu. Quem tem o Espírito Santo aqui? Esse Espírito Santo que é o penhor, Jesus disse que ele também é o Consolador. Ele é o Consolador. Ele não é aqui no termo grego, ele aqui não é no termo grego algo tipo A palavra que Jesus usa aqui, que é o Paráclito,
que também é uma palavra grega que significa alon. Só para você não esquecer, a palavra aqui é alon. Quando Jesus disse assim, ó, eu vou enviar outro, Jesus não está falando de outro diferente, ele está falando alon, que significa da mesma espécie que eu. O Espírito Santo é igual a mim. Eu vou rogar ao Pai que envie para vocês igual a eu. Esse Espírito Santo vai ajudar vocês, vai fortalecer vocês, vai dar conselhos a vocês, vai socorrer a vocês. A igreja não precisa de ninguém para defender. Quem defende a igreja é o Espírito Santo. É Ele quem socorre, Ele advoga, e Ele vai ser um aliado de vocês, jovens adolescentes. O Espírito Santo é o aliado de vocês, é o amigo de vocês. Ele estará com vocês todos os momentos da vida. O Espírito Santo, se você não tem amigos, o Espírito Santo é o amigo de vocês. Pastor, eu errei, o Espírito Santo vai te ajudar. Não abandona a igreja porque você caiu, não abandona a igreja porque você pecou. O Espírito Santo vai ajudar você, ajudar a você se levantar. Pastor, eu estou fraco, o Espírito Santo vai ajudar a vocês a se fortalecer. Às vezes tem pessoas que chegam na nossa igreja e a gente mesmo coloca as pessoas para fora, porque a gente quer mudar as pessoas. Pastor, nós não temos poder de mudar nem a nós mesmos. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Quem tira os ornamentos é o Espírito Santo. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Coloque a sua vida dentro da boca e parte dele mudar a vida dele. Mude a sua. Esquece a vida de lá. Quantas pessoas não foram embora da nossa igreja porque crentes quis mudar as pessoas, porque quer mudar o corte de cabelo de ar, o corte de cabelo de ser. Aqui você pode vir como você quiser. Agora, para nós saber o processo do batismo e ser membro da igreja, aí é outra coisa. Deixa a pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa, irmão. Eu não mudei de uma hora para outra. Há 30 anos atrás, uma hora dessa eu estava muito doido, curtindo meus slows, Pink Floyd, CDC, Aerosmith, vim para a igreja. Você está dizendo que foi fácil largar tudo de uma hora para outra? Tem gente que passa por processos longos de libertação e depois Jesus opera um milagre. Não tenta fazer aquilo que você não consegue. Deixa que o Espírito Santo pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, chacoalha a mão dele. Não faça o que você não consegue. É o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que transforma. Pastor, eu já fui por esse Brasil, por esse mundo afora, de gente, de prostituta aceitar Jesus, e na hora Jesus vai dizer no Espírito Santo: nós não conseguimos falar com Deus. Parece que não existe uma conexão entre nós e Deus. Ainda que o Senhor dobre os seus joelhos, sabe? Parece que o céu está de bronze e você não consegue falar com Deus. Ainda que você se prostre, coloque sua face no chão, parece que você estabelece uma conexão com Deus. Isso significa que você está completamente fraco, que você está completamente aquém de tudo. E quando você não consegue, o Espírito Santo diz assim: eu vou por você diante do Pai. Aí ele fala lá em cima. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir. Já aconteceu isso com você alguma vez? De você não saber como pedir,
não saber o que fazer. Aí Paulo diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso aqui? É que o Espírito Santo vai lá diante de Deus com a sua dor. O senhor está me entendendo, pastor? Com a sua dor. Aqui não é figurativo, é literalmente. A sua dor é tanta, que você não está conseguindo. O Espírito Santo diz assim: ó, eu vou lá diante do Pai com a sua dor. Você está pensando que você está de pé hoje é por causa das suas armas e as suas habilidades? Você não está vivendo por causa das suas armas e suas habilidades. Você está vivendo por causa de Deus, por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, pastor. Gemidos é uma voz inarticulada, dolorosa. É uma lamentação. Você já viu alguém gemendo no hospital? O Espírito Santo vai gemer gemidos lancinantes. Só que os gemidos são inexprimíveis. Você é indizível. Você não consegue exprimir. E ele vai diante de Deus e geme. É por isso que é por isso que
e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu preciso explicar isso aqui para você. Aqui não é batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus assopra sobre os discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, aqui não é batismo, aqui é regeneração. Quando ele assopra, isso aqui representa regeneração. Pastor, como assim? Isso aqui fala de regeneração. Lembre-se que existem 3 tipos de santidade. Quantos tipos de santidade? 3. A primeira é Kadosh, que é a santidade de Deus, a base de tudo. E depois vem Kodesh, que é a santidade do homem, que vem de Deus. E depois Kadash, que é a santidade de um grupo de pessoas, porque Deus se relaciona com pessoas santas. Kadash, que é a santidade de um grupo de pessoas, também vem da santidade de Deus. Então, Kadosh, Kodesh e Kadash. Kodesh, que é a santidade do homem, e Kadash, que é a santidade de um grupo de pessoas, vem da santidade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus não exige nada de você sem que antes Ele tenha feito. Ele quer que a gente seja santo, porque Ele é santo. Quando Ele diz assim: ide e pregai, Ele quer que a gente pregue, porque Ele já pregou. Deus pregou? É claro que pregou. Gênesis 3,15 é o próprio Evangelho. Você nunca estudou sobre isso? O Pai pregou. Por isso que Ele disse: ide e pregue. Deus não exige nada de nós sem que antes Ele tenha feito. E aqui Ele exige regeneração, ou seja, santidade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, no versículo 8, e aqui eu vou encerrar, já é o que Jesus está falando de promessa. Vocês vão receber a virtude. Vocês vão receber a virtude, que é a capacitação. Porque eu fiz faculdade, eu me formei, eu sou médico, eu sou advogado. Você fez faculdade, você é um engenheiro, mas não são as suas habilidades. Coloque qualquer cara da vida secular para dirigir uma igreja, não vai dar certo. Agora coloque um irmãozinho que recebeu a virtude e um chamado na frente da igreja, dá certo, porque não é nosso, é a capacitação do Espírito Santo, irmão. E Jesus disse: vocês vão receber a virtude, mas vocês precisam ir para Jerusalém, e vocês fiquem lá até que do alto sejam revestidos de poder. Quem está me entendendo que eu estou pregando? Levanta a mão. Repete após mim. Ficai lá até. Olha, é até. Você não pode sair. Você fica lá até que do alto sejam revestidos de poder. Você sabe o que é Pentecostes? Deixa eu explicar rapidamente aqui, só para relembrar. Pentecostes é uma das 3 maiores festas dos judeus. Entre as 3 festas, Pentecostes é a festa que se concentra maior quantidade de pessoas, tanto dali como pessoas de outras nacionalidades, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, havia 17 nações. Eu não tenho como explicar aqui sobre essas 17 nações, porque muitas pessoas entendem que aqui só foi Xenolália, mas não foi Grossolália também, tá? E eu vou te falar por quê. Jerusalém ficava repleta, hotéis cheios, estátuas, as casas dos judeus completamente repletas, e as pessoas iam para Jerusalém, porque Pentecoste, que é 50º dia, acontecia 50 dias depois da Páscoa. E o que é que o povo ia fazer em Jerusalém? O povo ia oferecer os primeiros frutos colhidos, os primeiros frutos, as primícias, o povo ia oferecer a Deus lá em Jerusalém. Então, pastor José Crivano, era muito comum você em Jerusalém
via um monte de pessoas andando com tâmaras nas mãos, sabe? Eram os primeiros frutos da terra. Outros com uvas nas mãos, andando, porque eles estavam trazendo as primeiras colheitas, os primeiros frutos para oferecer a Deus. Era muito comum pessoas com azeitona nas mãos, levando para oferecer a Deus. E exatamente neste dia, dessa festa, sabe, Jesus disse: fiquem lá até que o alto seja revestido de poder. E os discípulos estavam onde, pastor? Estavam numa casa de 2 andares, no sopé do monte. Havia uma casa de 2 andares, um calor da moléstia, sabe? Ele disse: fiquem lá até que no alto. Sabe quantos irmãos tinham? Cerca de 500 irmãos. 500. E entraram naquela casa para orar até que no alto fossem revestidos de poder. Pastor José, que ele vai poder, eu aceitei a Jesus. A primeira coisa que eu queria era a experiência do batismo com o Espírito Santo. Eu busquei 1 ano, pastor, até que eu fui batizado com o Espírito Santo numa vigília da Deus e Amor, lá no bairro de Dois Leões, em Salvador, Bahia. A minha irmã foi batizada com o Espírito Santo 16 anos depois, uma manhã, eu pregando na nossa igreja. Jesus a batizou com o Espírito Santo. Ontem eu encontrei uma irmã aqui, ali de Jaicós, que ela me abraçou ontem e disse: pastor, eu fui batizada com o Espírito Santo quando você veio aqui em Jaicós pregar. E fiquei tão feliz com aquilo, pastor. E à medida que o tempo está passando, parece que o povo não está crendo mais nesses elementos sobrenaturais da religião. A gente chama os irmãos para receber o batismo do Espírito Santo, então vem assim, a maior cabeça do mundo. Pastor, quando chamaram, eu já estava lá na frente, pastor. Eu sou adepto do evangelho. Pastor, se o evangelho não tivesse poder, eu não estaria na igreja. Tem que ter poder para me mover, para me esquentar. Tem fogo dentro da minha alma. Não fiquem com vergonha disso, porque isso é o poder de Deus. Eu não estou falando dessa esculhambação que estão fazendo aí não, tá? Como o pastor bem citou, esses dias eu vi um vídeo de um cara subiu, trepou na coluna do templo, e o espírito do pica-pau pegou ele e ficou assim, agarrado na coluna, como se estivesse pintando a madeira, sangue de Jesus, gente carregando cadeira na cabeça, gente brincando de bola dentro da igreja. Isso não é evangelho, isso não é Pentecoste. Eu sou adepto do pentecostalismo clássico. Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas levanta a mão, bate palma, glória a Deus, aleluia. Vamos trabalhar a Deus, quem aqui ama o pentecostalismo clássico? Quem aqui ama? Pastor, tem gente que está imitando línguas estranhas. Blitz, Blox, Blutz. Que diabo é Blitz, Blox, Blutz? Eu não sei. Estamos inventando língua. Esses dias eu vi um cara, um sem vergonha na cara. Eu não prestava para ser Deus 1 minuto, eu matava logo, sabe? Olhando para uma senhora e constrangendo aquela mulher. Fala inglês. E a irmã, I love you, I love you. Fala japonês. Fala em chinês. E a coitada da irmã, não tem nada de chinês, coitada da irmã. E aquele pilantra, são os pilantras do evangelho, sabe? Que estão esculhambando com o evangelho, que estão esculhambando, desculpe a minha expressão vulgar, esculhambando o evangelho. Pastor, se Jesus não quiser fazer, não tivesse feito nada aqui ontem, eu ia embora para pregar a palavra. Se a graça dele não tivesse aqui agora de manhã, eu não vou fazer o que a Bíblia não diz. Estou vendo anjo, não estou vendo nada de anjo aqui, tá, pastor? Não vou inventar profecia também. Não vou inventar. Tem nada de inventar profecia. Não tem. É só se o Espírito Santo falou. Se o Espírito Santo falou, fala. Se o Espírito Santo não nada de falar, não adianta inventar. Ele não precisa batizar de ninguém. Ele inventar. Não adianta você estar aqui com essas coisas, irmão. Fala seu Xanabatai,
filhas, vem meus amores, vem meus filhos, vem, pode subir para cá. Jesus pode batizar alguém aqui. Jesus pode batizar a pessoa aqui, não pode, pastor? Pode. Jesus pode batizar. Jesus pode batizar. Jesus batizava ela de carrada, de 100, de 200 anos. Eu estou com saudade daquele tempo da Assembleia. Quando a gente ia, Jesus batizava 300, 400. Jesus pode te batizar. Jesus pode batizar vocês aqui. Pode arrumar essas cadeiras uma em cima da outra. Pode, pastor. Para descansar o pessoal. E nós aqui, os pastores, nós vamos orar. A minha condição física está muito limitada. Eu estou dando tudo que eu tenho aqui. Não podia faltar com esse pastor. O Ezequiel foi tão dedicado comigo, tão dedicado. Eu não podia deixar de vir aqui para vocês. E se eu não tivesse essa festa, seria da mesma forma. Glória a Deus, mas já que eu vi, vamos orar por eles. Vocês podem me ajudar? O senhor pode, pastor? Pode me ajudar orando? Mas a gente vai descer aqui orando por eles. E a gente vai botar a mão na cabeça deles e tirar o nome da cama. Não. Nós vamos orar um por um aqui uns 20 minutos. 20 minutos. É isso mesmo, 20 minutos a gente vai orar. 20 minutos. Olha para mim. Os discípulos oraram 10 dias. Quantos dias? 10 dias. Jesus disse: vocês ficam aí até que do alto seja revestido de poder. Olha nos meus olhos. 10 dias. Quantos dias? 10 dias falando no calor, tinha ar-condicionado, sabe? E eles orando, amontoaram. Eles não podiam nem se assentar. Eles não estavam sentados e não estavam de joelhos. Sabe como eles estavam? Eles estavam em pé, porque era muita gente. Eles estavam orando. Dos 500 que tinha lá dentro, quantos? Dos 500 que tinha lá dentro, 380 foram embora. Quantos foram embora? Porque eles desistiram, estava muito calor e os dias estavam se passando. Eles disseram: não, Jesus não vai batizar, não. Jesus, por favor, não deixe a sua esperança se acabar. Permanece no Senhor. Você precisa dessa experiência. Você já jogou Free Fire? Já jogou Free Fire? Quem já jogou Free Fire? Aqui, levanta a mão. Quem já jogou Free Fire? Tem menino aqui. Quem conhece esse tipo de jogo? Quem conhece Free Fire? Quem conhece Free Fire aqui? Olha a menina ali, ó. Outra ali, ó. O meu filho é level 1. O meu filho é level 1. Você vai conhecer esse menino, porque ele é famoso na internet. Deixa eu te falar. Level 1 é batizado com o Espírito Santo. Porque eu levei ele numa festa, eu disse assim, ó: tu vai ter que ser batizado com o Espírito Santo, senão eu não vou te batizar. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Você precisa ter essa experiência com Deus. E você vai precisar deles até agora de manhã. Jesus pode te batizar. Olha para mim. Se ele não te batizar aqui agora, ele pode te batizar em casa. Pode te batizar amanhã, depois de amanhã. Mas ele batiza com o Espírito Santo. Ele batiza. Quem é batizado com o Espírito Santo vai atrás? Eles foram embora. Quantos foram embora? 380. Você está ligado, né? Vocês estão ligados, viu? 380 foram embora. Ficaram quantos? 120 irmãos orando. E quando foi no 10º dia de oração? No qual dia? No 10º dia de oração. 9 horas da manhã. Que horas? 9 da manhã. Eles começaram a ouvir um som como de vento. Eles não viram o vento, eles ouviram um som. Quem viu o vento foi Ezequiel no capítulo 1. Ezequiel viu, mas os discípulos ouviram, porque o vento não estava fora, já estava bem grande.
de nós. Não está, meu pastor? Não está. Agora, o batismo com o Espírito Santo é revestimento. Revestimento do que, pastor? É isso aí, vocês estão passando pela hora dele. Porque agora estamos brincando dizendo que quem não é batizado, quem não fala em línguas, já é batizado. Não é. Parem de acreditando na teologia reformada, tá? Não tem gente batizada no Espírito Santo sem ter a evidência de falar em línguas. Pastor, mas eu não sou batizado, eu tenho dom. Aí é outra coisa. Mas o batismo, a evidência é línguas estranhas. E você precisa ter essas evidências. Pega essas evidências. Não tenha medo. Quem vai poder orar comigo? Nós temos 20 minutos. As irmãs do círculo de oração, entre o meio aqui, por favor. Vamos falar com essas pessoas. Vamos. O Augusto canta. Pega ele. Pode ser depois que canta essa daqui. Porque se tu cantar essa, eu vou chorar agora. Que esse hino eu estudo demais. Canta eu na frente dele. Depois que tu canta essa. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque eu tenho essa aqui. Vamos aqui pensando. Aleluia.